Glória a Deus. Pastor Adilson não está aqui, irmãos. Ele mandou avisar, não sei se vocês viram aqui. Sexta-feira passada ele pregou. Ele fazer um urgente em família ainda. Mas provavelmente ele vai estar com a oração aqui das 11. Amém? Glória a Deus. Esses imprevistos acontecem, né, irmãos, na vida da gente, né? Teve que sair rápido para poder atender essa emergência. Mas na oração ele vai estar aqui. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente sentiu a falta do pastor Nascimento também, né? O pastor Nascimento é preocupante, né, irmão, quando ele falta. Dá um medo que Jesus veio e nós fiquemos, né? Esse é preocupante, né? Não sei se ele veio à tarde ou não, né? Oi? Estava à tarde? Então está tranquilo, né? Jesus não veio, né, irmãos? Porque a pessoa, quando ela está todo dia, né, não falta, a gente fica preocupado, né? Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos meditar um pouquinho, né? Tive 10 dias também de folga, né, irmãos? Tirei uns 10 dias para refrescar a cabeça, para a gente estar aí retornando aí de novo, para estar aí ajudando os irmãos, né? Foi muito bom, né? Já comentei de manhã, né? A gente descansou um pouco e dessa vez eu fui para descansar mesmo. Na outra folga que eu tive, né, irmãos, o ano retrasado, até comentei com os irmãos, eu falei assim: Jesus, dessa vez nós vamos viajar, nós somos para Foz do Iguaçu, né? Só que o Senhor pode me usar se o Senhor quiser nesse caminho aí. Irmãos, foi tanta coisa assim que aconteceu, milagres, e a gente ficava admirado de ver, né? Nós fizemos várias paradas, e cada parada tinha um mistério, né? Parei em Londrina, né? Paramos em Toledo, e a gente foi parando na cidade, e cada cidade tinha um mistério. Então por isso que eu falo para você, né? Quando você se coloca na presença de Deus, Deus vai te direcionar. Nós estamos em Toledo, eu falei assim, Foz do Iguaçu, a gente não tem conhecido Foz do Iguaçu. Não conhece ninguém em Foz do Iguaçu, a não ser a igreja de São Missionário, né, irmãos? Só que eu não ia lá na visão missionária aquele dia, porque não era o dia que tinha culto lá. E eu falei assim, então vai ser tranquilo, né? Quando nós estávamos chegando em Foz do Iguaçu, entrou um parafuso desse tamanho assim no pneu traseiro, irmãos. E começou a bater, daqui um pouco parou, né? O que aconteceu? O parafuso entrou, estancou ali, ele não saiu o ar, né? E então a gente pegou e falou assim: bom, vamos deixar para arrumar isso aí quando a gente estiver voltando. E quando nós fomos no posto para arrumar o pneu, né? Perguntar para o dono do posto onde tinha uma borracharia. E o dono aquele rapaz do posto lá, ele já olhou para nós, eu estava de agasalho, assim, tudo. Ele falou assim: o senhor é pastor? Eu falei assim: sou. Mas como que você sabe que eu estou de agasalho? Tudo é que geralmente as pessoas reconhecem o pastor porque está de paletó e gravata, né? Eu disse: não, eu senti no coração de perguntar para o senhor só. Então tá bom. Eu falei assim: se você sentiu, você não sabe onde que tem um borracheiro aqui? Ele falou assim: olha, eu vou te mandar um borracheiro, esse borracheiro de confiança minha, só que é meio longinho daqui. A gente tivemos que colocar no GPS, irmãos, para a gente achar o borracheiro. Pense bem. E foi entrando, eu sei que estava saindo fora de Foz do Iguaçu, e a gente foi procurando aquele borracheiro, conseguimos achar o borracheiro, irmãos. O mistério estava no borracheiro de Foz do Iguaçu. Amém? Você vê o que Deus faz através de um parafuso, né? O mistério estava lá. Quando nós chegamos lá, ele olhou assim e falou assim: para vocês foram enviados para cá, para ser enviado por quê? Nós estávamos orando para Deus mandar uma pessoa que eu precisava muito conversar. Estou com a minha esposa internada, estou ruim, estou desviado há 24 anos da igreja, e eu preciso de alguém para desabafar. E falei para Deus, e Deus enviou vocês aqui para mim. Glória a Deus. O parafuso que enviou vocês aqui, nós aqui, né? Veja só o mistério do parafuso. Quando eu conto assim, as pessoas ficam pensando assim: mas rapaz, está contando coisinha assim. Mas para mim é uma coisa assim muito gratificante, sabe? Porque o trabalhar de Deus, eu jamais ia num borracheiro tão longe daquele tipo para arrumar um pneu, né? E Deus mandou nós lá, e de repente aquele pneu que era para
aquele borracheiro, né, irmãos? Começou ali a arrumar o pneu e nunca terminava. Sei que a minha esposa estava um sol tremendo, ela lá sentada numa cadeira, e o borracheiro não terminava aquele pneu. Daí eu falei assim, enquanto nós morar por ele não vai terminar esse experimento. Aí eu falei, se o senhor não quer uma oração, a gente vai orar pelo senhor. Não, estava esperando isso mesmo, minha casa aqui, nós fomos na casa dele, chegamos lá, irmãos, oramos por ele, se reconciliou, voltou para Jesus, e Deus fez. Aleluia! Glória a Deus! Então valeu a pena ficar 2 horas no borracheiro, né? E nós já estávamos carregados para vir embora, querendo vir embora, né? E tem um mistério que Deus faz na vida da gente, a gente precisa estar atento com esses mistérios, amém? Então, quando eu estava lendo aqui a palavra de Deus, Deus me chamava a atenção para esse versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. Então, quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei do borracheiro, por isso que eu estou falando para vocês do borracheiro. Que ele estava morto e o Senhor mandou nós lá para reviver o borracheiro, né? E ele estava orando, pedindo para Deus enviar uma pessoa até ele. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Quando você precisar de alguma coisa, peça para Deus, Deus vai enviar alguém para te ajudar, né? Glória a Deus! Deus vai enviar. Então nós começamos a meditar nessa parábola aqui, irmãos, aonde o Senhor Jesus ele relata essa parábola. Você vai ver que no versículo 15 aqui, né, irmãos, só parábolas, né, que Jesus fez aqui com relação, né, irmãos, perdidos, né? Só perdido, dracma perdida, ovelha perdida, e também, né, irmãos, o filho que estava perdido. Então nós vamos observar que Jesus ele tem uma preocupação com aqueles que estão perdidos. Talvez você pode pensar assim, pastor, mas será que o Senhor Jesus ele tem também essa preocupação com aqueles que estão perdidos? Tem, irmãos, amém? Que aquele que está bem, você está aqui dentro da casa de Deus, você está glorificando, você está sentindo a presença do Espírito Santo, e então o Senhor ele não está preocupado com você, ele está preocupado com aquele que está perdido, amém? E se você entrou aqui hoje falando para Deus, eu também sou uma pessoa perdida, eu preciso de uma direção, essa direção tem que vir do teu coração, você veio no lugar certo, porque aqui é o teu lugar para você receber a direção, amém? Aleluia! É o lugar certo. Mas veja a insatisfação, irmãos, das pessoas, desse jovem, né, filho deste homem, né, irmãos, fazendeiro, vamos dizer assim, um fazendeiro, porque a Bíblia diz assim, ó, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem, e repartiu por eles a fazenda, amém? Então o homem era um homem cheio de bens, o seu filho, um filho, eu acredito assim, aquele filho mimado, né, irmãos? Que tem tudo na mão, que chega ali, está tudo para ele. E a pessoa, quando é desse tipo, né, irmãos, mimado, ele não tem, né, aquela destreza de fazer alguma coisa, de lutar, né? E nós precisamos ser sofridos, né, irmãos, para nós poder valorizar as coisas dos nossos pais, né? Porque tem pessoas hoje que não valorizam o que o pai tem, né? Por quê? Porque ele não sofreu, né, para adquirir aquilo ali. Foi o pai que lutou, o pai que fez isso, né? Então nós precisamos valorizar esse tipo de coisa. Esse filho era um filho que não valorizava o que o pai tinha. Ele tinha tudo na sua casa, ele tinha comida, ele tinha roupa lavada, ele tinha de tudo, né, irmãos? Tinha dinheiro, tinha seu carro, né? E assim vai, nós vamos observando que ele não precisava, mas ele era insatisfeito dentro do seu coração. Ele precisava conhecer outra área. Ah, pastor, o senhor é contra conhecer outra área? Eu não sou contra, irmãos, todo mundo deve conhecer, mas tem que ser na vontade de Deus, amém? Se nós servimos a Deus, nós precisamos fazer dessa maneira. Se nós vamos mudar alguma coisa, nós precisamos estar na vontade de Deus. Glória a Deus! Amém? Ah, mas o que é a vontade de Deus? É quando Deus fala com você, olha, você vai sair daqui e vai para lá. Essa é a vontade de Deus. Agora, quando eu chego e falo assim, não, eu não quero ficar aqui mais no bairro novo, aqui venceu o meu tempo e quero ir embora, e vou começar em outro lugar. Mas eu pergunto para você, foi Deus que direcionou você? Você está fazendo de Deus isso aí? É Deus que está mandando? Ah, não é, pastor? Então fica no teu lugar, porque você sabe que vai vir a cobrança. Amém? Fica no teu lugar e fala assim, Deus, eu vou esperar o momento certo para que as coisas venham acontecendo.
Então, esse rapaz ele não teve sucesso, por quê, irmãos? Porque ele não esperou a vontade de Deus. Ele poderia ter ido e mudado, saído da fazenda, ele poderia ter ido fazer o que ele tinha que fazer, ter sucesso, ele poderia ter multiplicado a sua vida financeira, ele poderia ter feito isso, mas se fosse na vontade de Deus. Às vezes nós não estamos na vontade de Deus para fazer as coisas que nós queremos, e precisamos entrar na vontade de Deus. Quando nós entramos na vontade de Deus, Deus vai fazer para nós, irmãos, amém? Deus ele vai preparar as pessoas, ele vai preparar tudo para você, para te ajudar, mas espera na presença de Deus, amém? Então esse jovem, de repente, ele chega para o pai e fala: pai, olha só o versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu a uma cidade longe, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Era a vida que ele queria, né, irmãos? Gastar o dinheiro, acabar com tudo que tinha, acabou com o estoque espiritualmente, né, irmãos? Você sabe que se a gente não orar também, a gente vai perdendo, né, aquela vida espiritual da gente, né? A gente só consegue manter a nossa vida espiritual orando, certo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos orar, certo? Faz um propósito de oração, né, irmãos? E vamos orar pelo menos aí 15 minutos. 15 minutos, pastor, né? Estou falando que tem pessoas que não oram nem 5, né, irmãos? Então tem que orar pelo menos 15 minutos e vai aumentando. Quando você vê que você está orando 1 hora, quando você vê que está orando 1h30, e você vai se enchendo espiritualmente, e Deus vai falando com você através da oração. Então você se sente, você começa também a sua área espiritual enfraquecer. É o que aconteceu com o jovem. Lá na casa dele, ele tinha sua igreja, lá o pai mandava para a igreja, ele ia para a igreja, orava, buscava, mas quando ele saiu, a sua área espiritual também, sua vida espiritual caiu. Amém? Porque ele não tinha força. Como é que vai ter força com pessoas do mundo, né? Ah não, pastor, mas eu convivo com pessoas do mundo e não vou me corromper. Você vai se corromper porque você não consegue acompanhar. De repente você já está ali, daqui a um pouco você vai tomar uma cervejinha, daqui a um pouco vai tomar uma pinguinha. Quando você vê, você já está completamente caído e não consegue mais voltar. Amém? Você já não consegue mais voltar. E isso muitas vezes vai interferindo na vida espiritual de cada um. Deus ele quer falar com nós, irmãos, através dessa parábola, para que nós venhamos entender que Deus ele está preocupado com aqueles que estão perdidos. Pastor, mas eu não estou perdido. Mas será que um da sua família, será que alguém da tua casa, será que não tem pessoas que estão precisando de um renovo, precisando de algo para a sua vida? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos só nós. Nós precisamos entender que nós precisamos orar para as pessoas também e para a igreja. Ah, pastor, mas eu orando, tá bom, já estou me alimentando. Não, a gente vai se alimentando, mas precisamos sempre estar pensando no próximo também, para que nós possamos ajudar o próximo. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, versículo 14, olha aqui, irmãos. E havendo ele gastado tudo, e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Amém? Dinheiro na mão, churrasquinho todo dia, né, irmãos? Nem lembra de Deus, né? Agora começou a vir a necessidade. Aí a gente já começa a refletir, né, irmãos? A pessoa começa a refletir: olha, na casa do meu pai eu tinha tanto, agora eu não tenho mais nada, olha o que está acontecendo comigo. Mas quando a pessoa reflete, irmãos, ela pega e fala assim: não, eu vou voltar e vou pedir perdão, né, irmãos? Quando ela tem essa humildade dentro dela, ela vai ser uma pessoa de vitória. Mas veja esse rapaz, amém? Depois chegou um dos seus cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Ora, mas ele tinha de tudo, pastor. Agora vai pegar um serviço para apacentar porcos. Aonde se viu isso? Lá tinha de tudo, caminha arrumada, né? A mãe fazia de tudo. Mas agora eu não tenho isso daí. Agora eu vou trabalhar, vou pegar um serviço, vou apacentar porcos. Mas tudo bem, era um serviço, então ele foi apacentar porcos. Olha o versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam,
e ninguém dava nada. Era uma prova cerrada. Quem sabe nessa noite você está aqui também e você está passando uma prova cerrada. Você está falando para o Senhor: Senhor, eu preciso de algo, ninguém me dá nada. Mas eu quero falar para você que você vem no lugar certo, porque aqui Jesus vai te dar para você saúde e glória a Deus para você nesta noite. Amém? Aleluia. Aqui você vem no lugar certo, você vem no pronto-socorro de Jesus. Esse pronto-socorro, você não vai sair daqui com as suas mãos banando. Amém? Você vai sair aqui abençoado. Mas aí você olha aqui e fala assim, mas pastor, o que é essas bolotas, né, irmãos? Que o Lucas está referindo aqui. O que será que essas bolotas que os porcos comiam? Em 2014, irmãos, eu estive lá em Israel e eu tive o prazer de conhecer a árvore aonde que eles fazem as bolotas. É uma fruta onde que os porcos comem, né, que dá para o gado, né, e dá até para a gente comer também, se caso tiver necessidade de comer. Não é tão gostosa, mas ela também não mata o ser humano. Então essa fruta que é uma bolota onde eles davam para o porco, né? E antigamente, quando eu pregava, que eu não conhecia, né, eu até pensava que era tipo assim, lá no norte do Paraná, lá a gente tinha uma palavra que a gente falava assim: nós vamos dar lavagem para o porco. Não sei se você já viu esse ditado aí, irmãos? Né? Você já viu, né? Você nem sabe disso. Então a gente juntava um monte de comida, se chamava lavagem. A gente vai dar isso aí para o porco, né? Para o porco comer. Então, quando eu pregava, eu pensava assim comigo, assim: aquele homem ele comeu lavagem de porco, né? E na verdade não é, né, irmãos? É o fruto, né, onde que eles davam para porcos, né? Para que eles pudessem sustentar ele. Mas ele desejava comer tudo aquilo ali. Por quê? Porque a fome era tão grande. Quem sabe hoje teu desejo está muito grande para o mundo, e você veio aqui hoje, o Senhor está falando com você que esse desejo não é para o mundo. Esse desejo que o Senhor está colocando no seu coração é para você servir o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então comece a Aleluia. entender que o Senhor está preocupado, Ele quer salvar, Ele quer fazer algo, Ele quer sustentar, amém? E aqui, irmãos, o interessante aqui é que Ele fala com crente. Ele está falando com crente, não está falando com pessoas que estão no mundo lá, que ainda está vindo para a igreja. Aqui ele está falando com o crente. Esse rapaz, ele estava dentro da casa, e de repente ele chega para o pai, quem que era o pai? Era Deus. Ele chega para Deus e chega e fala, né, irmãos, como nós tivemos hoje aqui: olha, eu quero pedir uma licença, eu quero ir embora, quero ficar um pouco parado, porque não estou aguentando mais. Eu quero falar para você, irmão, se você não está aguentando dentro da igreja, você vai aguentar lá fora? A sua situação, como é que vai ficar lá fora? Então começa a pensar e refletir e falar assim: Senhor, esqueça o que eu estou falando, eu quero afirmar na tua presença em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Esses pensamentos vêm, mas a gente precisa ser livrado desses pensamentos, irmãos. Não está dando mais certo, não quero mais saber, né? É muita fofoca, é muito, né, irmãos? No meio do povo tem fofoca, tem de tudo que você pensar tem, amém? Né? Tem de tudo. Então a gente tem que fazer as coisas, caminhar e focar no Senhor Jesus. Quando o crente ele se foca no Senhor Jesus, irmãos, ele não vê esse tipo de coisa dentro da igreja, amém? Olha o versículo 18: e levantei-me e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, amém? Ele está se humilhando, irmãos. Quando se humilha, o pai, irmãos, ele não existe. Então, se você hoje está aqui falando para Deus: Deus, eu estou aqui hoje, e esse aqui é um ato de humilhação, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha entender, e o Senhor Deus vai entender. Olha só, já não sou digno de ser chamado teu filho, bem, faz-me como um dos teus empregados, bem. Não interessa, ele não queria nem saber, não seria voltar com o filho, ele queria saber entrar, ele queria entrar dentro da igreja, ele queria estar dentro da igreja, amém? Muitas vezes, irmãos, chegam pessoas dentro da igreja e aquela pessoa cheia de ciúme, cheia de inveja, ele chega e fala assim: não, vamos barrar. Aquela pessoa já vem quase morto para a igreja,
E tem aquele que quer barrar, não quer deixar a pessoa deslanchar. Não deixa a pessoa deslanchar. Fala assim: Senhor, eu quero que essa pessoa cresça também, que ela seja uma bênção dentro da igreja. Aleluia! E vai glorificar o Glória a nome Deus! de Jesus. Grande Deus. Essas barreiras, irmãos, têm que ser quebradas dentro da gente. Amém? Tem que ser quebrada. Porque muitas vezes as bênçãos querem chegar na nossa mão e nós não conseguimos adquirir essas bênçãos devido ao coração, irmãos. Aquele coração travado. Não, eu sou assim, ninguém me muda. Amém? Por que não muda? Tem que mudar, né, irmãos? Amém? Tem que mudar. Eu sempre comentei, né, irmãos? Eu era uma pessoa que era difícil de perdoar. E se uma pessoa fizesse um negócio para mim, eu cortava a volta, mas não perdoa, não. Amém? E já na igreja, pastoreando, era assim ainda, parecia Jesus. Como é que pode ser desse jeito? Eu preciso, se eu me quebranta ou me tira, não quero mais ser pastor, não. Eu quero olhar para aquele irmão que nós brigamos, eu quero olhar para ele, e quero sentir amor por ele. Né? E foi se passando o tempo, mas Deus foi me quebrando, irmão, de uma maneira assim que eu estava vendo que eu ia ficar tudo arrebentado, né? Me colocou num deserto e foi me moldando, né, irmãos? Hoje, graças a Deus, irmãos, eu consigo perdoar as pessoas, eu consigo olhar para ela. Às vezes a pessoa faz isso, faz aquilo, e as pessoas dizem: mas você ainda vai perdoar? Você vai perdoar, porque aquele que está dentro de mim, ele perdoaria também. Amém? Aleluia! Então, por que você não vai perdoar? Por que você não vai pedir isso para Deus? É só Deus que pode tirar isso de dentro de nós. Só Deus, irmãos, que pode tirar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus! Então você vai falar com Deus para Deus liberar um perdão para você. Porque você, irmãos, se nós estamos numa campanha de libertação, hoje é o 5º ano da campanha, guerra espiritual, toda afronta será destruída e Deus nos dará a vitória completa sobre a guerra. Se nós estamos guerreando e nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos, né, irmãos, liberar esse perdão, como é que nós vamos ganhar a guerra? Nós só vamos ganhar a guerra quando nós liberamos o perdão. Amém? Então, se você de repente é uma esposa, que você está brigado com o seu esposo e você não libera perdão, né? O esposo não libera perdão para a esposa, você está perdendo o seu tempo. Chega em casa hoje e fala assim: olha, hoje nós vamos aqui fazer uma aliança com Deus. Aleluia! Vamos fazer uma aliança com Deus, porque já não dá mais. Você já pensou, irmãos, você dentro de uma casa? Eu já fui lá em casa, irmãos, que todas as pessoas dentro da casa eram brigadas um com o outro. Hoje de manhã eu estava orando com a irmã aqui, ela falou assim: pastor, toda a minha família está dentro da mesma casa, mas um não fala com o outro. Um não fala com o outro, irmãos. Você já pensou que jeito que é essa casa, será? Né? Você chega, olha para um ali, não vai, né? Como é que fica o pai, a mãe, perante essa casa? Fica tudo angustiado. Mas nós sabemos, irmãos, que quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, Jesus vai fazer mudança. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Ao versículo 20, irmãos: levantando-se foi para o seu pai. Amém? Ele se levanta, ele fala assim: hoje eu vou me encher de coragem, eu quero levantar bem cedo hoje, e eu quero fazer uma coisa que eu não desejava fazer, mas o Deus está tocando no meu coração. Eu vou ao encontro do meu pai, eu vou atravessar essa barreira, eu vou lutar, eu quero receber algo diferente na minha vida. E você vai ver que Deus vai te dar para você coisas diferentes quando você começa a falar, quando você começa a falar assim: Senhor, eu quero que as coisas aconteçam dentro de mim. E Deus, ele vai começar a fazer algo na sua vida, profetizar coisas boas para a sua casa, profetizar coisas boas para os seus filhos, né? E você vai ver que Deus vai fazendo mudança dentro da sua casa. E às vezes nós não entendemos, irmãos, porque tanta confusão, tanta coisa acontecendo, de repente por nós mesmos. Amém? Precisamos ter essa libertação, precisamos vigiar aquilo que nós falamos dentro de casa. Amém? De repente estamos dentro de casa e começamos a falar assim: você viu o fulano lá, hein? Você viu aquela banda lá, hein? E o filho escutando.
Ah, mas eu nunca vou querer ter naquela banda. Se é desse jeito, né? Agora, se você fala assim, você viu a banda lá? Uma benção, hein? O filho está escutando lá e falando assim, sabe uma coisa, essa banda também. É benção, o pai falou que é benção, porque tudo que a gente fala, irmãos, tem um peso. É assim ou não é, pastor? Tudo que a gente fala tem um peso. Então você tem que tomar cuidado naquilo que você fala, para você começar a abençoar as pessoas, para as pessoas olharem e acreditar em você. As pessoas vão olhar e falar assim, ó, realmente, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Amém? Então a gente tem que ficar observando daquilo que a gente fala, irmãos. Tem pessoas que falam, agora eu já falei mesmo. Agora deixa a coisa correr. Só que deixou, né, a pessoa magoada, deixou o outro magoado, né? Então você vai ver que aquilo vai entrando, dando uma diferença dentro de uma casa. Mas quando a gente é aquela pessoa vigilante, irmãos, amém? Você quer até fazer uma fofoquinha, né? Porque o ser humano é triste, né? Você gosta de uma fofoquinha, gosta ou não gosta? Ficar quietinha aí, né? Né, jovem? Vou fazer uma fofoquinha aqui, certo? Mas você quer fazer, faça. Mas não perto de pessoas que vai estar enfraquecendo, amém? Às vezes é um comentário que você faz, você tira uma pessoa da igreja, você tira alguém da família, você faz muita coisa através disso daí. Então toma cuidado, amém? Então quando esse filho se arrepende, ele chega e fala assim, olha, estou arrependido e vou ao encontro do meu pai, amém? No versículo 20, né, irmãos? 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja só, irmãos, ele reconheceu. Ele não queria voltar como filho, ele queria voltar, irmãos, como servo, amém? Porque como filho, se ele voltasse como filho, ele ia querer tudo de novo. Mas ele falou assim, eu não quero mais nada, eu quero voltar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer na igreja, não interessa o que eu vou fazer, mas eu quero fazer alguma coisa. Importante para mim é estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então não adianta, irmãos, nós querer ficar brigando por causa de cargo, nós brigando por causa daquilo, por causa disso. Isso não tem resultado nenhum. Vai ter resultado quando nós se unir e falar assim, vamos ganhar alma, porque as almas estão se perdendo lá no mundo. Esse é o resultado que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ver a igreja enchendo, nós vamos ver a transformação, e você vai ver que a igreja não se torna uma igreja diferente. Amém? Glória a Deus. E nós observamos aqui, irmãos, no versículo 22 diz assim, ó, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa melhor roupa. Ué, mas de repente o rapaz estava tudo feio, e ele achando que ia chegar e o pai ia humilhar ele, e o pai ia falar para ele, olha rapaz, agora você vai ter que comer aquilo que tem um ditado lá fora, né? Com pão com diabo uma só, né, irmãos? Quando a pessoa vê assim, coisa assim, que ele está passando aquela luta, eles têm esse ditado aí fora, né? De repente ele achou que o pai ia falar essas palavras para ele. Aí de repente ele chega, irmãos, ele encontra um outro quadro. Ele chega, ele já vê o pai querendo receber ele, o pai vem, dá um abraço, o pai vem e fala assim, filho, eu estava te esperando, filho. Todo dia eu levantava e olhava e via você vindo. Glória a Deus. Porque quando a gente quer alguma coisa, irmãos, a gente tem que imaginar e já começar a colocar na mente que aquilo vai acontecer. Se você quer uma coisa boa, você coloca na mente que aquilo ali vai acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então você tem que pôr na mente coisas boas. Se você colocar coisa ruim, também vai acontecer. Né, irmãos? Tem pessoas que é cheio de coisa assim, não, mas vai acontecer um acidente comigo e não aconteceu ainda. Olha, eu estou prevendo que vai acontecer um acidente. Não, irmão, se Deus está mostrando para você estar repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Está repreendido todo acidente, todo mal, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, que vai cair do por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Então, irmãos, o versículo 22, ele traz bastante esperança para o jovem que viu o acolhimento que ele recebeu. Amém? É diferente daquele um que tem aquela inveja, né? Você vai ver depois, mais para frente, que eu não vou entrar em detalhe com o irmão dele, né? Porque a gente não vai entrar nessa área. Mas a gente vê que o espírito de inveja, né, é muito grande. Então, por isso que você tem que sempre estar se revestindo, sempre falando com Deus e se revestindo. Ah, pastor, mas por que fazer tantas campanhas? Você vem à campanha, você não volta de mão vazia, não, irmãos. Ah, mas eu não fui revelado. Não importa que você não foi revelado, mas a palavra está falando com você que hoje, nessa noite, essa é a revelação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas o pai disse ao seu filho: trazei depressa a melhor roupa e vestir, e põe-lhe um anel na mão. Um anel, né? Você pensa bem, já chegou ali com toda a moral, né? E veja ainda aqui. E coloca a sandália nos seus pés, né, para que ele possa ter segurança, para que ele possa se afirmar. Porque às vezes a pessoa chega e não tem aquela firmeza, precisa de pessoas para acolher, amém? Precisa de pessoas para estar junto ali. Isso é muito importante no meio da comunidade, no meio da igreja, no meio da casa, amém? Talvez tenha uma pessoa passando por dificuldade. O que nós fazemos, irmãos? Vamos empurrar cada vez mais. Aquela pessoa começa a entrar em depressão, e você fala assim: mas essa pessoa não tem jeito mesmo, né? A pessoa não consegue trabalhar mais, a pessoa já está achando como vagabundo, e aquela pessoa já vai indo e vai tendo aqueles problemas, mas ninguém chega para ver qual que é o problema, para solucionar aquele problema daquela pessoa. Verdade. Aleluia, Jesus. Tem um jovem, irmãos, que ele está internado nesses negócios de né, chama-se das chakras, clínicas de recuperação, né? E ele estava lá na clínica de recuperação, já tem uns dias, e ele disse que estava orando junto com outro colega dele, e de repente, quando ele estava orando, chegou um demônio do lado dele, que parecia um urso, e ficou do lado dele. E tinha mais um jovem orando assim, junto assim, e ele ficou ali, não conseguia falar mais. Daí ele terminou a oração, ele não ia contar para nenhum daquele jovem, porque o jovem também estava tudo ali começando. E chegou um jovem daquele ali e falou assim para ele assim: rapaz, você não viu o demônio que estava do teu lado? Ele falou assim: não falei nada, para não assustar os outros, mas eu vi. Então esse demônio, ele quer te matar. Esse jovem daí, ele não tinha com quem falar, irmãos. Ele pegou e falou para Deus assim: Deus, prepara uma pessoa para mim conversar, eu preciso contar as histórias, né? Eu preciso contar. E ele orou, irmãos, quando ele estava orando para Deus, ele disse que Deus falou para ele, bem no ouvido dele assim: procure o pastor Elias. E ele de lá, ele já pegou, irmãos, comunicou o pai dele foi lá, buscou ele e falou assim: olha, eu não sei se o pastor Elias vai poder te atender, mas deu justo, irmãos, um dia que eu vim aqui na igreja, aqui, que ele estava arrumando aqui, o pessoal estava arrumando aqui, e aquele dia eu tinha todo o tempo para ouvir o jovem. Ele ficou 2 horas falando comigo. Já pensou? 2 horas falando comigo. Ele tinha um diário desde os 12 anos de idade. Ele trouxe 18 tópicos que ele queria falar comigo. Ele disse: olha, eu preciso falar com o senhor, eu preciso jogar isso fora, mas está tudo marcado, até tudo que ele fazia na rua, tudo ali naquele diário. Eu fiquei admirado. É difícil alguém que faz isso, né, irmãos? Ter um diário da sua vida, né? Ainda se não fosse um diário bom, né, irmãos? Era um diário bem complicado dele. Então, o que eu vejo assim, irmãos? A pessoa precisa ter necessidade de falar com alguém e expor aquilo para alguém.